A febre Oropouche acabou de causar 2 fatalidades no interior da Bahia. Foi o que anunciou o Ministério da Saúde agora no dia 25 de julho. Vamos entender o que está acontecendo em mais um episódio do Teoria do Fim. Antes de começar, considere apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela, o link na descrição. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também comente o que você achou. Sugira também novos temas para a gente poder abordar aqui no canal e no podcast. Bom, o que é a febre Oropouche? É uma doença que ela foi descoberta em 1955, lá no Caribe, na Vila Velha de Oropouche, por isso que ela leva esse nome. Porém, o primeiro caso no Brasil já aconteceu na década de 1960, quando estava sendo construída ali a estrada de Belém-Brasília, foram identificados os primeiros casos. De lá para cá tiveram vários surtos já dessa doença, mas é a primeira vez que ocorrem fatalidades. Essas 2 fatalidades agora foram registradas no interior da Bahia. A gente já fala um pouco mais sobre por que isso é preocupante. Mas vamos entender um pouco como que essa doença ocorre, né? Então ela é muito parecida com a dengue ou com chikungunya e ela tem a transmissão por mosquitos. O primeiro mosquito mais frequente é o Colicoides paraensis, que também é conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Ele é o principal transmissor dessa doença e ele gosta de áreas úmidas e ele é encontrado em todo o Brasil. Tem notícias de que no Rio Grande do Sul esse mosquito também é encontrado, inclusive ali em algumas regiões ele foi encontrado em, vamos dizer assim, surtos, né, desse mosquito, porém a doença não estava circulando naquele momento ali. Ele estava ali em um terreno que tinha plantações próximas ou a lagos ou em plantações de banana, mas ela também pode ser transmitida pelo pernilongo comum ou muriçoca, como é conhecido em alguns lugares, e por isso então é uma doença tão relevante, né? Ela não é o mesmo mosquito da dengue, mas é transmitida também pelo pernilongo comum, então os transmissores têm uma abrangência quase nacional, né? Apesar de nesse momento só algumas regiões ter essa doença. Como eu comentei, ela é parecida com a dengue e alguns dos sintomas, e né, principalmente o sintoma principal aí é a febre alta que começa de repente, mas também vai ocorrer dor de cabeça, pode ocorrer dor nos olhos, dor nas juntas, calafrios, náusea, vômito. Então é uma doença que tem sintomas comuns aí da dengue, do chikungunya, enfim, de todas essas doenças aí virais, que pode ser confundida com uma virose, em alguns casos confundida também com uma gripe. Infelizmente não tem um tratamento específico ou uma vacina desenvolvida, inclusive existem pesquisas aí em andamento, porque essa doença, ela é considerada, apesar dela ter mais de 70 anos da descoberta, ela é considerada pouco pesquisada. Então, talvez por não ter tido nenhuma fatalidade até o momento, é uma doença ainda pouco pesquisada. Então, esse é um fator aí de preocupação. E agora, falando dos casos, né, a gente começa a entender por que tem uma preocupação tão grande em cima dessa doença agora, né? Como eu comentei, já tiveram diversos surtos. Existe uma estimativa que até hoje, até desde a descoberta da doença, mais de 500 mil casos ocorreram no Brasil. Porém, o que chama a atenção, eu diria que são 3 fatores. Primeiro, a idade das vítimas. As 2 vítimas já confirmadas, elas tinham menos de 30 anos de idade. Então, eram vítimas novas. Então, não se sabe ainda o desdobramento que teve essa doença, apesar de alguns efeitos graves poder ser em uma inflamação no cérebro, uma encefalite e também meningite. Uma outra questão que está sendo pesquisada, que não está confirmada ainda, é que mulheres grávidas, assim como acontece no chikungunya, com doenças desses vírus similares, ou no caso de dengue hemorrágica, enfim, que isso pode afetar o feto e que houve algum tipo de transmissão para fetos. Num caso, inclusive, que está sendo investigado ali, foi de uma perda que teve de um feto com 30 semanas de gestação e foi encontrado, então, esse vírus nesse feto. Então, acredita-se que a mãe estava infectada e que acabou passando. E pode ser que seja uma doença de risco para mulheres grávidas, é uma coisa aí que tem que ser tomado cuidado. E o local da ocorrência, né? Ocorreu no interior da Bahia, já foi registrado no norte e também tem um caso sendo investigado em Santa Catarina. Caso esse caso seja confirmado, esse caso de letalidade, uma pessoa que perdeu a vida, isso quer dizer que ela já está em vários locais do Brasil. Então isso aumenta a preocupação para a gente poder entender, será que existe esse risco dela se tornar uma epidemia? Bom, no cenário do Brasil, sim, existe esse risco. A gente sofreu recentemente aí uma epidemia muito grave de dengue, que já vem ao longo dos anos aí, enfim, o Brasil passando por essa questão e ainda com muita dificuldade em ter uma vacina e também uma questão de disciplina aí das pessoas, da questão da água parada e tudo mais. E essa doença que é um pouquinho diferente, inclusive a forma de transmissão ali pelo tipo de mosquito, o tipo de área que ela acontece, mas ela também tem um potencial de se tornar aí uma epidemia. Afinal, a gente está falando de mosquitos que são extremamente comuns, um país que é extremamente úmido, dependendo da região que você vai, dependendo da época do ano. A gente sabe que no verão é úmido, no inverno nem tanto, mas enfim, então a temperatura é alta e com a questão do aquecimento global essa temperatura tende a aumentar e isso acaba facilitando a proliferação desse tipo de mosquito e então existe sim um risco, apesar dele estar muito no
início, a gente pode estar olhando para o que vai se transformar numa dengue no futuro. E a investigação dessas fatalidades, essas pessoas que perderam a vida, é também muito importante, porque pessoas tão novas perderam a vida, né? A gente sabe que no caso da dengue, quando ela é hemorrágica, ela é muito grave. Será que foi o caso agora dessas duas fatalidades? Enfim, isso tem que ser bem investigado para entender até como tratar essa doença, visto que hoje não há um tratamento específico. Tá, mas o que a gente pode fazer? Como que a gente pode se proteger? Primeira coisa, se existe em caso das doenças registrado, evitar essas áreas. Evitar a área onde tem muito mosquito, principalmente esse mosquito que faz a transmissão maior, né? Esse mosquito pólvora, o marruim. E ao mesmo tempo, tentar colocar algum tipo de proteção. Pode ser uma tela fina na porta e na janela, mosquiteiro, enfim. Quando for para lugares, se você não tiver como evitar de ir para esses lugares, usar uma roupa que cubra o corpo, usar um repelente onde a roupa não cobre, manter a casa limpa, não deixar materiais orgânicos, coisas que podem ficar ali, juntar água, juntar umidade, enfim, sempre deixar a casa limpa e organizada e estar atento às campanhas de prevenção. No sul mesmo eles fizeram ali a aplicação de agentes para poder tentar reduzir a quantidade desses mosquitos, mas enfim, é algo que tem que ser muito bem estruturado e que depende de uma cooperação de todos, né? Não é uma questão simples. Eu vou deixar o link aí explicando um pouco mais sobre isso, caso você queira pesquisar. Comente o que você acha desse tema, se você já tinha ouvido falar dessa doença ou não, e enfim, o que você faz na sua casa aí para proteger ela dos mosquitos. Considere apoiar o canal para ajudar a gente a continuar o trabalho. Deixe o seu like, se inscreva no Teoria do Fim. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.